Lucas 7, abre aí. Diz assim, ó. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com constância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-te que nem mesmo, olha só, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quem já conhece essa passagem? Quem entende a distância que havia e preconceitos que havia entre os judeus e os romanos? Ele era um centurião romano. Quem consegue entender a distância que havia entre um judeu e um romano? Você conseguia entender a distância que havia entre eles? Culturalmente, completamente diferente. A cultura completamente diferente. Religião completamente diferente. Costumes completamente diferentes. E posição social, principalmente, extremamente diferente. Os judeus eram aqueles que estavam se submetendo à imposição de Roma. Roma lhe mandava, cobrava impostos, explorava os judeus. Enquanto os judeus não tinha palavra, o judeu não tinha a própria palavra na sua própria terra. É como se alguém, um outro estado, outro país, viesse sobre o Brasil, tirasse todo o comando do nosso país e tivéssemos que obedecer a outro país. Como se fôssemos uma colônia de um país maior. Basicamente isso. Cultura diferente, pensamentos diferentes, hábitos diferentes, religiões diferentes e posição social completamente diferente. Amém? Então, eles tinham muito mais o que afastava um do outro do que propriamente dito o que os aproximava. Havia mais barreiras do que pontes. Havia muito mais muros do que pontes entre eles. A distância era gigantesca. Porém, aquele homem entendia que mesmo sendo eles judeus, havia uma autoridade sobre o Senhor Jesus. E por ser autoridade, ele respeitava a autoridade. Ele diz o seguinte: o fato dele não ser romano e não estar acima de mim, não me impede de respeitar a autoridade que há nele e tratá-lo com a devida vênia, com o devido respeito, com o devido temor, porque entendia a autoridade. Ele entendia
que no campo espiritual existem autoridades que devem ser respeitadas. Ele entendeu que o fato dele não ter a mesma religião não impedia de aceitar, respeitar ou tratar o Senhor Jesus ou os judeus como as autoridades que eles eram. Às vezes nós temos dificuldades para aceitar a autoridade de Deus sobre nossa vida. Às vezes nós temos dificuldade para entender que nós estamos aqui em um mundo físico, mas existe um mundo espiritual. E que não adianta eu ter a minha cabeça aqui na terra e não entender como funcionam as coisas no mundo espiritual. Assim como os judeus eram distantes de cultura, de mentalidade, de pensamento, de postura, de religião dos romanos, assim nós temos dificuldade, distância. O ser humano, o homem carnal, tem dificuldade de entender as coisas espirituais, porque são mundos diferentes. Mundos diferentes. Só que não é porque o mundo é diferente que eu não vou respeitar, entender as coisas espirituais. Ele disse assim, olha, eu entendo quem é o Senhor, porque no meu mundo eu sou uma autoridade. Na minha religião eu sou uma autoridade. Na minha cultura eu sou uma autoridade. Na minha família, o meu povo eu sou uma autoridade. E a autoridade se obedece, se teme, a autoridade se reverencia. A autoridade deve ser reverenciada. Dá o devido direito. Foi exatamente o que esse homem tinha. Ele tinha consciência de que havia um cuidado espiritual e ele tinha o feeling, sabe? Ele tinha a sensibilidade de entender que aquele povo, aquela religião, aquela casa, aquelas pessoas deveriam ser tratadas e respeitadas como tal. Então, ele tinha os anciãos como amigos, ele tinha a casa de Deus como a casa em que ele não cultuava, mas ele a respeitava, e ele sabia da autoridade que havia sobre Jesus. Eu vou dizer um negócio para você. Ou nós que estamos do lado de cá e dizemos cristãos, seguidores de Cristo, ou nós entendemos como funciona a coisa espiritual, como funciona o mundo espiritual, ou nós passamos a ter os hábitos e costumes do mundo espiritual, ou então o mundo espiritual não pode nos amparar no momento da nossa necessidade. Os céus estão abertos para todos aqueles que quiserem buscar. O reino de Deus está sempre à disposição de quem quer buscá-lo. Mas é necessário que você o reconheça, é necessário que você o tema, é necessário que você entenda como funciona, é necessário que você participe do reino de Deus. Aqui era um centurião romano, mas o que falou por ele, o que vogou por ele, o que defendeu ele, foi exatamente o que ele havia feito, a postura dele e o fato dele saber a quem deveria procurar. Presta atenção. Olha a distância. Um era o rei, era uma autoridade dos judeus. Do outro lado, um romano. Mas a postura de ambos eram similares. Qual era a postura? Temia, respeitava, trabalhava em prol, ou seja, fazia as coisas para que o reino continuasse. Ele disse, os anciãos falavam, olha, ele é amigo do nosso povo, ele mesmo edificou a sinagoga e ele é considerado, e ele é digno. E ele é digno de que vá na casa dele. Apesar do próprio centurião dizer que não era digno, o povo dizia, ele é digno, ele é amigo do nosso povo, ele mesmo sustentou a sinagoga. É com instância que eu lhe peço, vá visitá-lo, toque nele. Ele entende. Ele mesmo disse, eu não fui porque não me achava digno de ter ido contigo, por isso mandei que alguém fosse por mim.
apresentou-se a Deus, buscou em Deus e a sua história falou por si. Os seus atos falavam por ele. Quem ele era falou por ele. A humildade foi à frente dele. O trabalho que ele fez, as obras das mãos dele, a forma de temer os céus, temer o poder de Deus, temer as coisas de Deus, respeitar as coisas de Deus, veio à frente. Pode ter certeza, você que está aqui, que você tem consciência. Se você tem consciência do reino de Deus e você trabalha pelas coisas espirituais, se tua força é espiritual, se a tua fé é no mundo espiritual, se você crê no mundo espiritual, se você teme o mundo espiritual vai trabalhar em seu favor. O problema é que na grande maioria de nós, por não enxergarmos o céu trabalhar, por não vermos o mundo espiritual, nós não o tememos, nós não o obedecemos, nós não colocamos ele como prioridade em nossa vida. Eu vou ler de novo, você vai entender. Olha aqui, ó. E um servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curá-lo. Estes, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram. Quem suplicou foi os anciãos, dizendo, ele é amigo, ele é digno de que faça isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi ter com ele, e já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos. Ele pensa num cara que tinha amigos, para lhe dizer, Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, mande apenas uma palavra, que o meu rapaz será curado. O fato de você ter erros, pecados, falhas, ser uma pessoa ainda em construção, uma pessoa que está ainda na evolução espiritual, uma pessoa que ainda está, aprendendo as coisas de Deus, ainda aprendendo acerca da palavra de Deus. O fato de você ser uma pessoa que tem pouco ou muito conhecimento da palavra, ter muito ou pouca espiritualidade, não vai fazer tanta diferença na tua vida como quem você teme, quem você serve, o que você faz para Deus. Às vezes, o que mais sabe é o que menos faz. Às vezes, o que menos sabe é o que mais faz. Aquele que menos força tem é o que mais aplica nas coisas de Deus. Aquele que tem mais condições é aquele que menos coloca a mão para fazer. Infelizmente, dentre tantos judeus, Deus foi achar fé naquele homem. E a fé dele não estava na palavra. A fé dele estava em muito antes dele pedir alguma coisa, ele já ter feito alguma coisa pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Isto vai falar por mim, como está falando por todos aqueles que eu estou orando. Isso vai interceder em meu favor. Amanhã, quando eu abrir a boca para falar com Deus algo, automaticamente a minha atitude já falou, já foi à frente disso. Sabe quem é esse aí? É aquele que estava orando 3 horas da manhã. Você entende ou não? Quando você vai abrir a boca para pedir alguma coisa a Deus, na tua frente já vai as tuas ações, as tuas práticas, o teu louvor, a súplica que você tem feito, a obediência que você tem tido, o temor que você tem pelas coisas de Deus, o cuidado que você tem com as coisas do Senhor. Amém? Olha a importância de fazer com que os céus trabalhem por nós quando nós tememos e obedecemos. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. Estavam passando os leprosos, Jesus estendeu a mão para eles e curou. A Bíblia diz que dos 10 leprosos, um apenas voltou para agradecer. E esse era estrangeiro. Jesus disse, somente um estrangeiro, somente alguém que nem é da terra, que voltou para agradecer. Amém? Ele diz, somente
um estrangeiro que voltou para agradecer. Os da casa, os daqui, os de próximo, os judeus não voltaram, mas o estrangeiro voltou. Automaticamente Jesus foi e disse para ele que a tua fé te salvou. O fato de você voltar aqui, você vai levar mais do que você estava levando. O fato de você estar aqui agradecendo, veio para agradecer, você está levando mais do que apenas a tua cura. Mais do que você veio buscar. Você vai levar até o que não pediu. Ai, Deus, anasto, Rubiandai. Faz o seguinte, você vai levar o que você quer e você vai levar muito mais. Mas era estrangeiro. Ele era um estrangeiro. Ele nem era da terra. Ele nem era judeu. Ele nem era judeu. Mas era ele que estava ali servindo. Foi ele que foi abençoado. Foi ele que foi agraciado. Amém? Olha, às vezes, aí você às vezes não entende por que Deus abençoa um grupo e outro grupo não é abençoado. Por que Deus enxerga uns e não enxerga outros? Por que Deus, ele simplesmente trabalha por umas vidas que você diz, mas por que essa pessoa? É porque dentro dela tem um temor das coisas de Deus, respeita o mundo espiritual, faz com que o mundo espiritual trabalhe, ela semeia para o reino, ela planta para o reino, ela tem o reino como prioridade na vida dela. A terra não a guia, ela trabalha para que os céus trabalhem por ela, ela semeia no mundo espiritual. Amém? E óbvio que o Senhor não enxerga essas barreiras. É óbvio que o Senhor não enxerga essas diferenças. É óbvio que o Senhor não está preocupado em qual foi a cultura que você foi ensinado. É óbvio que o Senhor não está preocupado. Desde que você tema, olha só, olha aqui, ó. Desde que você tema as coisas de Deus, desde que você se preocupe com os céus, desde que você entenda que o céu é de lá que vem a resposta, você nunca vai tirar o céu como sua prioridade, as coisas de Deus como sua prioridade. Amém? Quando nós tiramos essa prioridade, que é os céus, automaticamente nós nos baseamos, nos pautamos por tudo aquilo que não pode nos trazer retorno. Amém? O reino de Deus deve ser prioridade na tua vida. O cuidado de Deus tem que vir em primeiro lugar. Primeira coisa do dia, o reino de Deus. Primeira coisa no seu projeto, o reino e a vontade de Deus. O querer de Deus, o bem do reino. Quando Deus, ele é prioridade, quando você abre a boca para falar aquilo que você já fez, aquilo que você tem feito, o temor que você tem, o respeito que você tem, já vem à sua frente trabalhando em seu favor. Amém? Jesus disse, engraçado, eu tô no meio dos judeus e quem me surpreende é um romano. Eu estou no meio dos judeus e quem apresenta uma fé é o centurião. A fé do centurião não foi dizer para Jesus, manda uma palavra. A fé dele estava em, antes disso, ele cuidar da igreja, da sinagoga, ele mesmo ser amigo do povo de Deus e ter dito, eu nem vou lá, ele vai dar uma palavra o suficiente, porque ele é a autoridade, eu sei que é o mundo espiritual que manda. Você acredita que é o mundo espiritual que manda? Eita Deus, Sanara, Bagastou. Eita Deus. Você crê que é o mundo espiritual que manda? Você crê que é o mundo espiritual que coordena? Você crê que o mundo espiritual é quem dá a ordem? Você crê que é o mundo espiritual que rege essa terra? Você acredita que é o mundo espiritual que faz essa terra girar? Você acredita que o que sustenta este mundo, este mundo que vivemos, é o mundo espiritual? Porque ele acreditava. Você acredita? Se você acredita, você deve parar de ouvir e acreditar nas palavras que saem da boca do diabo ou de pessoas que você nem as tem como pessoas de Deus. Você deve parar de ouvir o que Satanás fala através da boca de alguém. Você deve parar de acreditar nas tristes experiências que você teve. Você tem que parar de acreditar no que
O caminho está te mostrando. Bispo, eu estou aqui numa situação tão difícil que, olha, não tem jeito. Minha vida, não, olha, não sei o que vai acontecer. Porque você não está acreditando no mundo espiritual. Você não está contando com o mundo espiritual. Você não acredita que é o mundo espiritual que rege tudo isso. Porque quando você acredita, você diz, não, o caminho parece tortuoso, mas Deus é que faz o caminho, é Deus é que cria a autoridade para isto ou para aquilo. Você entende? Quando você entende o mundo espiritual, você é como Isaac, que veio a fome sobre a terra, e ele disse, eu vou para Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E Deus aparece para ele e diz, não, fica. Mas, Senhor, a terra não está dando nada, a terra está secando. Ele diz, fica onde eu te disser. E aí ele semeou na terra, e na mesma terra ele colheu 100 por 1. Enquanto ele crescia, enriquecia, e os filisteus lhe tinham inveja. Olha o que diz, Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaque iria buscar o rei dos filisteus. Isaque ia buscar ajuda com o rei dos filisteus, porque havia fome na terra. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque de ti farei de tua descendência darei todas as terras que confirmei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os estatutos e os meus preceitos e os seus estatutos da minha lei. Amém. 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuiu ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Quem é que Isaque ia procurar? Quem é que o Isaque ia procurar? O rei dos filisteus. Quando ele deixou de procurar os filisteus e passou a ouvir a Deus, contar com as coisas de Deus, deixar que as coisas do Senhor movesse a vida dele, ele deixou de contar com um homem, com a natureza humana, com a força do braço do homem, e contou com a palavra de Deus, a promessa de Deus, com as coisas espirituais. Aquele a quem ele ia procurar passou a ter inveja dele. Amém? Sobrevindo fome à terra, além das primeiras havia dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Na hora que o bicho pegou, ele queria falar com os filisteus, mas preferiu ouvir a voz de Deus. E os filisteus a quem ele ia procurar passou a ter inveja dele, porque Deus abençoava. Amém? Eu digo para você, em nome de Jesus, conte com o mundo espiritual, conte com o reino de Deus, acredite, aposte, aplique, semeie, plante sobre o mundo espiritual. Aposte no mundo espiritual. Some com o mundo espiritual. Acredite no campo espiritual. Acredite na manifestação de Deus. Acredite nas coisas do Senhor. Acredita no agir de Deus. Acredita no milagre. Acredita no mundo espiritual. Coloca no teu coração a certeza de que o mundo espiritual trabalha em teu favor. Não recorra a filisteus. Recorra a Deus. Recorra a Deus. Senhor, 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 Senhor. Que não vai lhe faltar no meio do caminho recursos, forças, providência divina. Amém? Se acredita? Eu quero fazer uma oração por você agora.
e quero que você conte com o mundo espiritual. Vou pedir a Deus que o mundo espiritual fique perto de você o bastante para você sentir ele trabalhando em seu favor. Vou pedir em nome de Jesus que você tenha dentro de você a certeza de buscar o mundo espiritual em teu favor. Eu quero em nome de Jesus que ao invés de você buscar os filisteus, ou seja, buscar alguém que você acha que pode ajudar, ouvir alguém que você acha que pode te ajudar, dar atenção a quem você pensa que pode te ajudar, você vai incluir Deus nesse processo, nesse projeto, nessa questão, nesta luta, nesta dificuldade que você está passando, nessa necessidade que você tem. Você vai incluir Deus no teu projeto. Amém? Vamos orar? Você pode orar comigo? Quando o centurião disse, meu servo está doente, queria que Jesus o curasse, não foi o pedido dele que respondeu por ele. Foi a ação dele, quem ele era. Amém? Isso é porque eu não tenho medo de assombração. Eu quero, em nome de Jesus, que você entenda que quando ele pediu, Senhor, visita, manda um milagre para o meu servo. O que falou por ele era o temor que ele tinha, era o respeito que ele tinha, a consciência de que ele tinha, que disse, eu sou autoridade, mas o Senhor também é autoridade. O Senhor é autoridade, eu também sou, só que eu sou aqui, eu sou uma autoridade romana, você é uma autoridade dos céus. Ai, Deus. Amém? Você acredita na autoridade de Deus? O centurião disse, tu és autoridade. Tu és autoridade. Tu és autoridade. Que eu também sou. Só que eu sou uma autoridade romana. O Senhor é uma autoridade divina. Eita Deus. Você entende, não? O milagre acontece quando você reconhece a autoridade divina. Amém? Quando Elias, presta atenção, quando Elias chegou a Sarepta, a mulher disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus. A primeira coisa que ela fez foi reconhecer que aquele homem era o homem de Deus e que o mundo espiritual estava ali. Glória a Deus. Deixa eu orar em nome de Jesus, por favor. Deus, sanara estou, dá aos teus filhos a consciência que tinha o centurião, Pai. Que existe um mundo espiritual e que ele deve ser respeitado, que ele deve ser contado. Pai, em nome de Jesus, mostra para esta pessoa, Pai, que existe um mundo espiritual trabalhando enquanto ela está agora aqui. Que nós estamos distante de corpos, mas estamos próximos de espírito. Que enquanto ela está aqui comigo, existe uma legião de anjos trabalhando em nosso favor. Ai, Deus. Que o Deus onipotente, que pode tudo, já está trabalhando em favor dela. Que o Deus onisciente, que sabe tudo, já está agindo. E o Deus, que é onipresente, está em todo lugar. Está aqui, está lá também. E vai estar antes dela, meu Deus, nessa porta que ela vai bater. Eu declaro em nome de Jesus uma semana de boas notícias. O Espírito de Deus vai te dar boas notícias, porque o mundo espiritual está trabalhando em teu favor. Acredita que antes que você chegue lá, na tua frente já foi os anjos do Senhor trabalhando. Acredita que o mundo espiritual está intercedendo por você,